É isso mesmo, já estamos na primeira aula do módulo de número 3. Já estamos quase fechando essa matéria de escatologia. É a primeira aula do módulo de número 3 de escatologia bíblica. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho, quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Perfeito, irmã Eliane, já recebi a sua mensagem, deixa Deus lhe usar, e quando liberar, só voltar. Tá aí quem está aparecendo, Mateus, Mateus, louvado seja Deus, ele foi e voltou. Vamos lá, Mateus. Encaixou, Mateus, encaixou, Mateus. Pastor, graças a Deus agora encaixou, graças a Deus, Mateus. Eu já ia levantar minha mão para clamar, mas não preciso não. Alguém está com o áudio aberto. Por gentileza, se puder fechar, agradeceria. Está vazando o som, senão eu vou fechar aqui do meu lado. O dinheiro para passar lá. Você está com dinheiro? Vou fechar aqui do meu lado. Ok. Alguém aqui abriu o áudio. Fechei aqui do meu lado. Maravilha. Está entrando o Lucas. Vamos lá, Lucas. Parece servo de Jeová. Não se aveste. Lucas está com alguns probleminhas de conexão. Eu creio que desde a aula passada ele está tendo esses problemas, mas se Deus quiser as coisas vão se solucionar. Lucas, quando puderes aparecer, será muito bem-vindo, tá bom, Lucas? Eu sei que tu está aí te ajustando da melhor maneira possível. Perfeito. Perfeito, Lucas. Compreendido. Recebi na mensagem. Perfeito. Tá tranquilo. Maravilha. Lucas hoje não vai poder estar visível devido a algumas situaçõezinhas de trabalho. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado pelo esforço que cada um de vocês se colocaram ou empenharam-se, né? Porque eu entendo que muitas das vezes não é nada fácil estar aqui, né? Ainda que seja uma aula por semana, parece que tudo acontece naquela aula da semana, né? A gente se organiza, se programa e quando a gente menos espera, acontece uma situação que nos atrapalha. Mas graças a Deus está aí de novo conosco nossa irmã Márcia Siqueira, perpétua, lá do Brasil, né? Você vê pelo telhadinho da casa, né? Não tem nada a ver com os Estados Unidos, é coisa mesmo de Minas Gerais, se não me engano, a senhora está em Minas Gerais, isso, né? Até as telhas de Minas Gerais eu já conheço, embora eu não vou tanto em Minas, mas as 2, 3 vezes que eu fui a Minas, eu fui a Poço de Caldas, Juiz de Fora, Montes Claros, passei muito rapidamente para o Belo Horizonte, mas parece que as telhas, né, das casas rurais no interior de Minas, parece que elas são padronizadas, né? No Rio Grande do Sul é diferente, mas em Minas parece que tem um padrão, não sei porquê, mas interessante, né? Já identifiquei com o interior de Minas Gerais. Meus irmãos, quero agradecer de coração também os alunos que puderam pagar digamos assim, em dia o mês de junho, obrigado mesmo. Se eventualmente algum aluno ainda está devendo o mês de junho, é só nos ligar para apresentar a sua dificuldade, que estamos aqui à disposição às ordens, né? E agradecemos também o esforço que todos colocaram em estar nesta aula no dia de hoje. Vamos na página de número 35. Vamos hoje tomar praticamente toda esta aula desenvolvendo o estudo da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Lembrando que hoje é a primeira aula do módulo 3 da matéria de escatologia bíblica. É a primeira aula do módulo 3, ou seja, de hoje a 4 aulas já fechamos, tá? E aí a próxima matéria já vou anunciar a vocês. Hermenêutica e exegese bíblica. Vamos estar aprendendo a interpretar corretamente o texto das Sagradas Escrituras. Esta matéria vai dar uma voltinha longa na cabeça de vocês, né? Se escatologia deu essa volta, hermenêutica, então, vocês vão chegar à conclusão que vocês têm 2 Bíblias. Como é que é? Não estou falando de tradução, não. Estou falando da maneira que a maioria de nós aprendemos, muitas das vezes, a interpretar
até um tanto incorretamente o texto da Sagrada Escritura. Então, a próxima matéria será hermenêutica e exegese bíblica, os princípios, pelo menos, né, porque é uma matéria muito longa, assim como escatologia, então nós vamos estudar a hermenêutica 1 e a exegese, né, no básico. Quem for fazer o médio vai estudar ela na segunda parte, e quem for fazer o bacharel vai estudar na terceira parte. Página 35, apareceu irmã Núbia. Agora o sorriso do irmão Wallington mudou. Eita! É igual o irmão Zandro. Quando aparece a irmã Fernanda, esquece. Está tudo apagado. Mas quando o irmão Wallington, né? Eu já vi o irmão Wallington umas 2 vezes sozinho. Com todo respeito, irmã Núbia, seu esposo fica apagadinho, apagadinho, apagadinho. Com todo respeito, por favor, não se ofenda. Eu também sou assim. Eu sei minha esposa do meu lado, né, com exceção nos dias que eu dou aula, ou eventualmente eu saio para pegar, mas quando minha esposa está do meu lado, estou mais do que ligado, mais que alegre, mas é assim mesmo, graças a Deus. Página 35, a parábola das 10 virgens. Vamos fazer leitura deste texto, com certeza você já passou por este texto várias e várias e várias e várias vezes. Só que hoje você vai conhecer esse texto de uma maneira um pouquinho diferente a tudo quanto você já estudou e já ouviu, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 12, lá na nossa apostila você pode acompanhar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem, e comprai-o para vós. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. Versículo 10. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Da mesma forma que Jesus usou um exemplo da vivência do povo para conduzi-lo ao conhecimento de verdades e acontecimentos espirituais futuros, você, professora, está se referindo a nossa pessoa, também poderá se valer do mesmo princípio com a classe. Analise a diferença entre o casamento ocidental hoje e o casamento oriental nos tempos da Bíblia. Se possível, escreva num quadro de giz, numa folha de papel, grandes diferenças citadas pela classe. Esse esclarecimento inicial se faz necessário para conduzir a classe aos tempos antigos, pois o casamento moderno não serve para fazer a analogia necessária com as bodas do Cordeiro. Ouça a classe com atenção e gaste alguns minutos com o debate, pois a compreensão desta lição poderá depender disso. Então, de uma certa forma, nós vamos não debater necessariamente, mas vamos apresentar como funcionava o casamento oriental e, em particular, o casamento judaico, porque a parábola das 10 virgens ou as bodas do Cordeiro é exatamente esta analogia. A ceia das bodas do Cordeiro é a expressão máxima da relação entre Cristo e sua igreja. E a figura do casamento do esposo e a esposa,
que aparece na Bíblia em várias passagens. Vale a pena lermos agora essas passagens, por quê? Porque é necessário ficar bem estampado, bem claro nas nossas mentes a importância destes textos, é verdade? Que vão lançar luz para uma boa compreensão, ou a melhor compreensão, não apenas da parábola, mas também do evento escatológico, as bodas do Cordeiro. Abra aí no Evangelho de João, por favor, capítulo 3, versículo 29. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 29. Vou aguardar um minutinho apenas, até que vocês todos tenham esse texto em mãos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. Todos acharam? Todos? Amém? Maravilha. Evangelho de João, capítulo 3, verso 29. Estarei lendo na tradução Almeida, Revista Corrigida, 1995. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Vou repetir esse texto, porque ele é muito especial e muito chamativo nos pontos que aqui ele nos aborda. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Vamos também ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Os textos estão aí na apostila, estamos só fazendo menção da leitura deles. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, assim diz: a palavra de Cristo, continua usando a mesma versão, Almeida, Revista Corrigida, 1995. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Esse é um texto um pouquinho extenso, mas temos que fazer a leitura dele. Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 33. Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 33. Perfeito, Miguel. Recebido a sua mensagem. Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versos 25 ao 33. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, com respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o
marido. Apocalipse, o último livro das Escrituras, capítulo 19, também. Como é uma temática um pouquinho complexa, temos que ter a visão de todos estes textos bíblicos, na verdade, para termos a melhor compreensão do que nós vamos expor. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 21, mais dois textos, Apocalipse 21, Apocalipse 21, versos 1 e 2 apenas, ainda que o texto aqui é muito extenso, mas vamos ler somente o verso 1 e 2, Apocalipse 21, 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E o último, Apocalipse 22, 7. 22, 7, que na verdade é uma advertência que o Senhor Jesus nos faz, né, diante das abordagens que acabamos de ler. Apocalipse 22, 7. Eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Perfeito. Depois que fizemos a leitura atenta a estes textos, aí vamos voltar para a apostila que diz: o texto de Mateus 25 apresenta uma parábola de Jesus que retrata a história de um casamento e que oferece dupla interpretação. Muita atenção aqui, por favor. Se quiser colocar um highlight, fazer uma anotação ao lado, importante. Tá? A parábola das 10 virgens tem uma dupla interpretação. Uma sobre Israel e a outra a respeito da igreja. Muitos pastores, infelizmente, erram, e erram feio, quando pregam afirmando que este texto, de Mateus 25, 1 a 12, só tem relação com a igreja de Cristo. Outros, por sua vez, erram, e erram feio, fazendo afirmações que esse texto só tem a ver com a nação de Israel. Então, esse texto ele é voltado para duas situações, igreja e Israel. Vamos, então, conhecer isto aqui. A analogia correta da palavra. Antes de começarmos a falar sobre esta parábola, gostaria de ouvir de um ou dois alunos, né, o que você entende por analogia e o que você entende por parábola. Entendam bem, são duas coisas separadas. Uma coisa é analogia, ok? E outra coisa é parábola. Então, eu gostaria de ouvir dois alunos, não importa que você vai errar, estamos aqui para juntos aprendermos. O que você entende pela palavra analogia e pela palavra parábola? Pastor, eu entendo a analogia seria uma comparação Ok. simplificando, e uma parábola é usar uma história para trazer um entendimento de um fato. Perfeito, irmão Zando. Ainda que por enquanto, né? Invisível, mas perfeito. Só que a voz do irmão Zando está um pouco rouca. Eu não sei se ele está rouco de resfriado ou se o áudio do irmão Zando está um pouco defeituoso. Está bem rouco, tá? Uma voz de Pavarotti, meio grossa, mas tudo bem. Se é um problema do áudio dele, não tem como a gente corrigir isso. Outro aluno,
excelente a abordagem do irmão Zandro, ainda que meio rouco, mas excelente a abordagem do irmão Zandro. Algum aluno gostaria também de apresentar o que você entende por analogia e por parábola? Vamos lá. Não fique em silêncio, senão vou ter que escolher. E aí fica difícil. Se escolher, vai apertar. Fique à vontade em abrir o áudio. Não quero que ninguém fique constrangido. Eu quero ter certeza. Pastor, é só para complementar o que o Zando falou. A analogia é uma comparação. Uma comparação. E a parábola é uma história inventada para narrar um fato, para fazer uma comparação de como seria, igual a parábola das 10 virgens, né? Para mostrar um fato, como seria. Excelente, irmão Wellington, sempre com as saídas pela tangente, e são boas. As saídas do irmão Wellington, isso porque a irmã Nube inspira. O irmão Wellington tem essas excelentes saídas. Excelente. Muito bom, irmão Wellington. Analogias são comparações, tá? Você coloca 2, 3 situações ou pessoas lado a lado e aí procura encontrar pontos comuns e semelhantes. Já a parábola, como já foi bem colocado, se trata de uma história, em alguns casos fictícia, inventada, em outros casos uma história até da vida real, extraída de fatos da vida real, só que para trazer luz a um ensino de natureza espiritual, como é o caso aqui da parábola das 10 virgens. Então, vamos conhecer a analogia, ou seja, a comparação dessa história. Vamos lá. Sim? Só adicionar mais uma coisa. No caso das parábolas, hoje os pregadores fazem algo bem similar, com relação à ilustração. Dentro de uma pregação, ele traz uma ilustração para trazer um entendimento aos seus quem está ouvindo, né? É bem similar às parábolas. Excelente, irmão Zandro, excelente. Se você já prestou atenção em pregações, alguns pregadores, não são todos, mas vamos dizer, os pregadores que trabalham com as técnicas da homilética costumam usar as ilustrações, que têm uma semelhança muito grande, né, com as parábolas, ou seja, contam uma história curta para realçar ou trazer na evidência uma realidade espiritual ou ensino bíblico que está sendo colocado. Muito bom, irmão Zandro. Irmão Zandro está hoje goteando o óleo da graça e da inspiração. Parabéns. Fundo histórico. Jesus ilustrou seu ensino utilizando-se do costume oriental para o casamento. Escute essa, com muita atenção. Depois de feitas as cerimônias religiosas, começava-se a celebração festiva do casamento. A festa podia prolongar-se por vários dias, dependendo das possibilidades do pai da noiva. Olha que interessante. Há vários relatos, né, do Talmud, que é o livro das tradições judaicas, como há vários documentos de biografias do tempo de Jesus, né, de personagens extrabíblicos que assinalam que o casamento judaico, repito, dependendo das condições financeiras da família, durava um mínimo de 6 dias, um mínimo, né? Raríssimas as situações que duravam menos de 6 dias, mas há registros históricos que trazem até uma duração de 3, mas o mínimo, em geral, eram de 6 dias. E haviam casos onde as condições de algumas famílias melhor afiançadas no financeiro poderiam durar até 2 meses. Consegue entender? 2 meses de festa de casamento, o povo não trabalha, só come, só bebe, só Deus na casa. Mas isso era muito comum no Antigo Oriente, né? Hoje, os ricos não conseguem dar uma festa que dure em 60 dias, é quase impossível. Mas na antiga Palestina, na cultura judaica, os ricos conseguiam estender
em alguns casos, né, festas de casamento que duravam até 60 dias. Vamos lá. Nos festejos noturnos, olha só que interessante isto. Os convidados deviam sempre ter lâmpadas acesas, porque não tinha energia elétrica, obviamente, né? Não tinha lanternas, não tinha iluminação pública ou em casa ou nas residências, então fazia-se a necessidade de ter em suas mãos o quê? Lâmpadas acesas. Mas veja que interessante, os convidados deviam ter sempre as lâmpadas acesas. No caso da história de Jesus, o noivo atrasou. Os convidados deveriam estar devidamente preparados com azeite em suas vasilhas e nas lâmpadas. Qualquer convidado, isso aqui que é muito chamativo, gente, se quiser colocar um highlight, olha só que interessante. Qualquer convidado sem lâmpada era considerado um estranho e não podia entrar na festa. Uau! Então não era qualquer um que podia estar ali. Primeiro tinha que ser convidado. E se foi convidado, era obrigado a ter uma lâmpada nas mãos e acesa. Mas aconteciam casos, que não eram muito frequentes, de mesmo ter um convidado ali com uma lâmpada apagada. Vamos lá, o negócio vai ficar interessante agora. Correntes de interpretação, número 2. A primeira interpretação diz que as virgens representam o remanescente judeu, os 144.000, salvo no período da grande tribulação. Vamos estudar sobre isso ainda, mais lá na frente. A segunda distingue os dois grupos como uma representação dos crentes salvos e dos crentes apenas nominais no seio da igreja, quando da vinda de Cristo. Como diria, o crente frio e o crente quente, ou o crente quente e o crente morno. E é como muitos ensinam, e faz sentido, né? Dentro de cada igreja local, queiramos ou não aceitar este fato, há duas igrejas. Como é que eu sei disso? O conteúdo da parábola, quando você lê, deixa patente isso, né? Fala das virgens prudentes e loucas. Há uma outra tradução que diz nécias, né? O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa descuidada, é uma pessoa indiferente, é uma pessoa desorganizada, não está nem aí com as suas responsabilidades ou compromissos. E é o retrato atual exato da Igreja de Cristo. Né? Em cada igreja local tem aquele grupo que está ali fervoroso, buscando a presença de Deus, orando, jejuando, se separando para Deus e amando a vinda de Jesus. Já tem aquele outro grupo que não está nem aí com os acontecimentos, não está olhando para os sinais, tem a sua visão focada nas coisas da terra e dão muito trabalho e dor de cabeça para os pastores de igreja. Então, se a gente olhar por este lado de cunho profético, faz completo sentido. Dentro de cada igreja existem duas igrejas, dando a um entendimento que, na ocasião da vinda de Jesus, Jesus vai encontrar duas igrejas dentro de uma, a nível local. Então, metade sobe e a outra metade fica. Mas vamos avançar aqui, que o negócio agora vai ficar mais interessante. A terceira linha de interpretação, olha só, são duas, né? Interpreta as 10 virgens como um todo, e também cada crente individualmente. Aí você vai me perguntar, qual das três linhas de interpretação está correto? As três? Olha que interessante, é uma parábola que, então, consequentemente, ela tem 3 visões ou 3 linhas de interpretação. Primeira linha de interpretação, as virgens, as 10 no seu todo, representam o remanescente judeu, os 144.000, né, que estarão pregando o evangelho do reino na grande tribulação. A segunda distingue os dois grupos, como uma representação dos crentes salvos e dos crentes nominais, ou seja, da igreja fria e da igreja quente, da igreja morna e da igreja quente, quando da ocasião da vinda de Cristo. E a terceira interpretação aponta para
o crente como um todo e de maneira individualizada. Número 3. Quem são as 10 virgens? É a perguntinha que fazemos. Não são 10 pretendentes do esposo. Olha que coisa séria. Não são 10 pretendentes do esposo. Nem são 10 igrejas cristãs que competem pelo mesmo esposo. Olha que interessante isso. São, na verdade, os crentes individualmente que compõem o corpo da igreja, a esposa do Cordeiro. O número 10, nesta parábola, por isso que eu aqui deixei bem claro, não tem um significado dogmático ou doutrinário, e sim um sentido de inteireza, porque o número 10, olhando dentro da Bíblia, e não está de todo errado, ou há muito distante, aliás, o número 10 na Bíblia é o número das coisas completas, ou é o número da integridade, assim como 7 é o número da perfeição divina, 12 é o número do governo perfeito ou completo, o número 10 é o número das coisas completas ou o número da integridade, muito chamativo. Desculpe. Consequentemente, representa esse número 10 a noiva na sua inteireza. Jesus via a igreja como um todo, o corpo invisível em toda a terra. Assim nos ensina 1 Coríntios 12, 14 e 27. Ele via também a igreja local e visível, isto é, os membros em particular. Agora, olha isso aqui, muita atenção. Por que as palavras esposo e esposa? E aqui que começa a grande diferença da nossa compreensão de um casamento moderno e ocidental, de um casamento antigo e oriental. No Oriente, o noivado é tão sério quanto o casamento. Na história bíblica, a mulher comprometida em noivado era chamada de esposa. Olha essa aqui. No Oriente, lá atrás, no passado, e até hoje em algumas tribos de certos países como Iraque, Irã, Omar, Emirados Árabes, a ideia de noivado ela tem o mesmo peso da mulher casada. Não sei se vocês já analisaram isso no texto do Evangelho segundo São Mateus, quando o texto do próprio evangelista narra que Maria estava engajada, ou seja, com um compromisso de noivado com José. Quem já leu isso? Lá no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Isso, você se lembra? E devido àquela situação, que situação? Que deixou José profundamente constrangido, ou confuso, vamos dizer assim, não é? Quando Maria se achou grávida da parte do Espírito Santo, claro, ela comunicou isso a José. José entrou num parafuso. E por que José entrou num parafuso? Não sei se vocês sabem, né? Há uma razão de fundo histórico, né? Porque eles estavam engajados como noivos, preste atenção, estavam noivos, é o que o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, nos deixa claro. Eles estavam noivos, não tinham ainda sacramentado, fechado o contrato final de casamento. Tinha contrato? Claro! Na cultura oriental e na cultura judaica, todo casamento era com um papelzinho, contrato, não um papelzinho, um pergaminho, contrato, assinatura de papai, assinatura de mamãe, assinatura dos noivos e dos testemunhos. O negócio não era assim, não é como hoje. Olha, claro que hoje temos a certidão de casamento, mas no noivado já era assinado um contrato, então o negócio era sério. E nesse contrato implicava o quê? Um dote, ou seja, um valor em dinheiro que o pai da noiva estipulava para o noivo, e não era um dote
qualquer um, não. Só para vocês terem uma ideia, Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, em alguns de seus livros, fazem narrativas que, em alguns casamentos, os dotes chegavam a 2.500 ciclos de ouro. Preste atenção, 2.500 ciclos de ouro. Faz uma ideia em dólares americanos. 100 mil dólares. 100 mil dólares. Ok, você quer casar com minha filha? Muito bem, ó. Tá aqui o contratinho. Você vai colocar aqui agora um penhor de 2.500 ciclos de ouro. Então, o camarada pensava 10 vezes em quebrar o contrato. Se ele quebrasse o contrato, ele dava os 2.500 ciclos de ouro para cobrir os danos morais, porque a menina seria o que envergonhada publicamente. Quando estão me entendendo, gente? O negócio era uma questão de honra. Então, o noivo não ia sair numa boa, né? Como é hoje, é normal. Na cultura ocidental, o camarada fica lá, noiva, faz aquele festão, aquela barulho, aquele ruído, né? Daqui a pouco ele conhece outro, muda de ideia e manda plantar batatinha no mato. Não. No casamento judaico não tinha assim de mandar a noiva plantar batatinha no mato. Não, eu conheci uma outra mais bonita, mais avantajada que você é um vinholão, eu conheci um Boeing 747, entendeu? Então me desculpe. Não. Ok, você quer sair do compromisso? Pode sair, mas vai deixar 2.500 ciclos de ouro. Então o camarada pensava muito no sentido moral, porque ele ficava mal diante da comunidade, e ficava mal também, ó, no bolso arrebentava. Pensa bem, cada noivado quebrado, que prejuízo, dava de uma certa forma para os dois lados, né? Aliás, mais do lado do noivo, porque a noiva, de uma certa forma, ela sofria uma compensação por danos morais. Mas no caso de Maria e José, o negócio foi esquisito. Por quê? Alguém sabe? Tem um fundo histórico e bem estranho. Por que José ficou em parafuso e diz a Escritura que ele já tinha planejado, ó, sair fora? Alguém se lembra? Ou não? Ou alguém já tem uma ideia do porquê José ficou perturbado e já pensava em sair fora? Quem pode abrir o áudio e me dizer? Se é que já leu alguma coisa sobre o assunto. Não tem ideia do porquê? Porque, segundo a lei, uma vez que eles não fecharam o contrato de casamento, fecharam o contrato de noivado, mas não propriamente dito de casamento. E quando se fecharia o contrato propriamente do casamento? Com a festa, que é mostrada, revelada na parábola das 10 virgens, e no final da festa, então o noivo tinha o direito de ter as relações sexuais, que seria a conhecida lua de mel. Aí já estava fechado o contrato de casamento, mas neste período que Maria ficou grávida, o contrato de casamento não tinha sido fechado o contrato noivado. Então, segundo a lei, uma vez que, entre aspas, o casal pulasse a cerca, né, como diz na linguagem popular, tivessem relações conjugais, seria considerado o quê? Fornicação. Um pecado digno de quê? Apedrejamento. No caso da mulher, seria apedrejada e queimada. No caso do homem, seria apedrejado unicamente. Então, José estava em uma situação complicada, eu vou deixar. Mas José não parou para pensar, ele pensou que deixando Maria, ele ia se safar, mas lá na frente alguém ia pegar ele e ser apedrejado, e a situação de Maria se tornaria muitíssimo mais complicada, e mais ainda, o nome de ambas as famílias ficariam em total complicação diante da sociedade, ou seja, seriam persona não grata diante da sociedade judaica. Mas o Espírito Santo entra, não é? Dá um sonho a José e deixa bem claro, ó, Maria, ela está grávida, é da parte do Altíssimo. Não temas de tomá-la por tua esposa. Deus foi tão maravilhoso de, além de ter usado um sonho para falar com José, deu uma estratégia para que José e Maria saíssem dali de fininho,
para não serem descobertos, porque se fossem descobertos, não sei se alguém já percebeu isso no texto, se alguém já leu e percebeu isso nas entrelinhas. Se eles fossem descobertos, seriam apedrejados e não teriam como dar explicações. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Isso aqui é muito interessante e muito importante termos esta percepção histórica desta situação para você agora entender a comparação, a analogia do casamento judaico com as bodas do Cordeiro, ou seja, com a vinda de Jesus. Vamos lá. No Oriente, vou repetir essa parte número 4, tá? No Oriente, o noivado é tão sério quanto o casamento, como eu acabei de falar. Na história bíblica, a mulher comprometida no noivado era chamada esposa, e apesar de não estar unida fisicamente ao noivo, ou seja, ter tido relações sexuais, ela estava obrigada à mesma fidelidade como se estivesse casada. Você vê isso nos textos de Gênesis 29 e 21, Deuteronômio 22, 23, 24, Mateus 1, 18, 19. A igreja é a esposa de Cristo, porque está comprometida com ele. Apocalipse 19, 7, 21, 9, 22, 17. Estão compreendendo, irmãos? Qual é a analogia entre nós, a igreja, com a parábola das 10 virgens e o casamento judaico? A igreja ainda não está unida, alô, preste muita atenção, fisicamente com Cristo. Ou está? A igreja hoje está fisicamente unida com Cristo, sim ou não? Não, porque estamos ainda na terra. Cristo está lá no céu, ainda que a presença dele está ao nosso redor e conosco, mas quando me refiro à união física, é quando a igreja se encontrar com Cristo para com ele viver o quê? Definitivamente. Então, estamos no mesmo pé de igualdade. Somos noivos, né? Na verdade, somos a esposa do Cordeiro, ainda que o casamento não se consumou. O casamento vai se consumar quando? No arrebatamento da igreja, que nos levará ao tribunal de Cristo para distribuir os galardões e, consequentemente, para haver o quê? A união final, ou a adesão, vamos dizer assim, final, da Igreja de Cristo com o próprio Senhor Jesus. Quando estão me entendendo? Quando estão me entendendo? Isto, vamos lá. As condições espirituais da esposa. Mateus 25, 2 e 5. Duas classes de crentes, os insensatos e os cautelosos. Essas duas classes são uma realidade espiritual na Igreja de Cristo. São identificadas por Jesus como loucas e prudentes. As loucas representam os cristãos insensatos e alienados espiritualmente. São aqueles cristãos que não agem racionalmente na sua vida de fé. Por isso, não sabem o que estão fazendo. As prudentes representam os cristãos cautelosos e previdentes, que mantém uma vida de vigilância e espiritualidade. Irmãos, vamos ser sinceros, não estamos aqui para tecer palavras de julgamento e muito menos de crítica. Mas se houve um período da história da Igreja de Cristo na Terra, no qual pouco ou nada, por favor, me corrija, se eu estou errado, aqui estou para admitir, estou errado, mas não sei que somente eu que estou vendo isso. Eu nunca na minha vida, em anos, servindo ao Senhor, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, eu nunca vi o povo de Deus, quando eu falo povo de Deus, na face da terra inteira, não estou falando da minha cidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país, não. Mas eu nunca presenciei uma indiferença tão grande da Igreja de Cristo na face da terra com respeito à sua vinda. Por que eu digo isso? Pouco ou nada temos ouvido mensagens sobre a segunda vinda de Jesus. Pouco ou nada temos ouvido ensinos consistentes sobre o arrebatamento da igreja, tribulação, trono branco. Pouco ou nada temos ouvido homens e mulheres tomarem os púlpitos e trazerem palavra de advertência para uma vida de santificação, uma vida de separação, para uma vida de despertamento em evangelizar os ímpios antes que o pior venha. Pouco ou nada temos ouvido
nas redes sociais. O que me desespera, irmãos, é nas redes sociais. Eu tenho redes sociais, sou obrigado a ter redes sociais, não porque eu tenha prazer, eu tenho... pastor, eu tenho todas as redes sociais, mas sabe como eu uso? Quem me acompanha nas redes sociais, alguém já me chamou, pastor, você é rede social? Como assim? Você não tem família? Tem, mulher e filho, mas nunca vemos o seu filho, a sua esposa, irmão. Com todo respeito, eu respeito quem usa as redes sociais para ter aquela alegria de apresentar a família, mas Deus falou muito forte ao meu coração. Use as redes sociais para falar da minha palavra. Houve um tempinho lá atrás que eu usei assim, bem pouquinho, para falar um pouquinho da minha vida pessoal e da minha família. Até um dia que o Espírito Santo me falou pesado. Use essa ferramenta para falar do meu amor, da minha salvação, da minha transformação e da minha vinda, porque pouco ou nada está se falando. E até fui muito, e tenho sido pesadissimamente criticado. Pastor, para de bobagem, que negócio é esse? Vinda de Jesus, isso é história para criança dormir. Ok, isso é história para criança dormir, só aguarde. Não, só está querendo mal para o meu lado? Não, se você não está vendo os fatos que estão acontecendo ao seu redor, 1000 perdões, né? Mas uma coisa é certíssimo, 3 de 3 são 6. Jesus Cristo não tarda, ele voltará, e a tendência é piorar cada dia mais. Irmão, será que eu estou sozinho nesse mundo? Será que eu estou tão alienado? Eu estou louco? Eu estou com problema na mente? Vamos lá. Será que o que eu estou aqui colocando é só eu que estou vendo? Está se pregando muito sobre a vinda de Jesus, sim ou não? Está se ensinando, mas à vontade, para valer, para arrebentar sobre o arrebatamento da igreja? Alguém está... Nossa, me ajuda, irmãos, eu acho que eu estou perdido. Onde eu estou? Eu devo estar numa ilha na Polinésia Francesa, no Tahiti, escondido lá no meio do Pacífico. Eu acho que eu estou perdido, irmãos. O negócio está ficando feio, feio. Quando você fala alguma coisa de arrebatamento na igreja... Semana passada, um pastor, no Messenger, ele não fez em público, no Facebook, rindo. Pastor, muda de disco, está enjoando o povo. O quê? Só seu irmão. Até onde eu entenda da parte de Deus, Deus, não por mim, mas pela sua bondade e misericórdia, está trazendo despertamento a mentes que estavam dormindo. E enquanto Deus não me disser o contrário, eu vou continuar. Mas só vai ganhar inimigos. Pouco me importa. Se Jesus teve tantos inimigos por falar a verdade, eu vou ser melhor do que Jesus? Nem um pouquinho. Continuarei sendo servo inútil. Mas pode ter certeza, esse servo inútil aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Então, enquanto eu estiver nas redes sociais e até fora, pode ter certeza, vou deixar que Deus me ministre ao meu coração para eu falar sobre esta grande verdade que muitos hoje não querem. E outra coisa, né? Falar sobre o arrebatamento da igreja, como disse um pastor aqui da Flórida, não vou dizer quem ele é, por respeito, claro, ele foi bem claro: pastor, falar de arrebatamento não dá ibope, não enche igreja. Eu sei disso. Falar sobre a vinda de Jesus não enche a igreja, não dá ibope, não coloca o povo, né, animado, mas somente a minoria que está buscando aquele dia. Então, nós estamos vivendo, né, o cenário da parábola das 10 virgens daqui, das duas classes de crentes, os insensatos e os cautelosos. Não é para a gente ficar espantado, mas ficamos, claro, tristes, por um lado, mas felizes que a palavra de Deus está se cumprindo na ponta do lápis. Ingredientes indispensáveis para estar nas bodas. Quem gosta de ir a casamento? Vamos lá. Quem gosta de ir a casamento? Gente, mais do que eu, você não gosta, não. Mais do que eu, você não... E mais ainda quando sou eu fazendo casamento. Que é isso, pastor? O senhor é vaidoso? Não. Uma coisa que eu amo é fazer casamento e apresentação de crianças. Embora, não sei por quê,
Jesus colocou nas minhas mãos 63 funerais até hoje. Então, é a cerimônia que eu mais tenho feito, é funeral. 46 casamentos, 63 funerais, 54 apresentações de crianças, 31 batismos em água e 37 inaugurações de templo. Mas, definitivamente, de todas as cerimônias, a que eu mais amo é fazer casamento, embora os funerais estão ganhando por enquanto. Mas por que eu gosto de casamento, irmãos? Por vários fatores. A alegria do momento, a oportunidade de se falar do mistério da igreja com Cristo, né? Todo casamento, talvez nenhum de vocês aqui já me viram ministrar casamento, mas não tem um casamento que eu não ministre sobre o arrebatamento da igreja. Como é que você consegue fazer isso? É fácil. Quando você encaixa o mistério de Mateus 25, né, com o casamento que está acontecendo ali, e o povão fica tudo assustado e alegre ao mesmo tempo, né? É como eu dou um choque de ânimo e um choque de surpresa. Então eles ficam, pô, pastor, diferente o seu casamento, casando, arrebatando, que negócio é esse, né? Os ímpios, né? Os crentes ficam assim, assustados. Pastor, o negócio está sério, tu não está sabendo de nada, o negócio vai ficar mais sério ainda. Então, por isso que eu gosto demais em fazer casamento, porque é uma oportunidade de ouro que Deus coloca nas nossas mãos para falar também do arrebatamento da igreja. Mas vamos lá, os ingredientes indispensáveis para estar nas bodas do Cordeiro. Quem de vocês aí está se preparando para ir para as bodas do Cordeiro? Tem alguém aí? Ninguém mudou de ideia, não? Alô? Alô? Tem alguém aí? Graças a Deus. Né? Você acredita que numa aula, numa outra turma, a gente não estava falando da matéria de escatologia, mas um aluno trouxe à tona a questão das bodas do Cordeiro. E eu perguntei, cá, alguém aí está preparado para ir para as bodas? A maioria. Alguém aí não quer saber das bodas? 2 levantaram a mão. Como é que é? Vou fazer a pergunta. Alguém aí não está interessado em participar das bodas? 2 não se levantaram. Eu me assustei. Aí tomei liberdade de perguntar. Desculpe, qual a razão que vocês não querem ir para as bodas? Pastor, é difícil demais. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, não. Como assim? Tão pecador, tão miserável que eu sou. Pastor, você acha que eu vou conseguir chegar lá no céu para participar das bodas? Irmão, não é por merecimento. É pelo sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. É pela graça que nós vamos chegar lá em cima. Ele tomou um susto. Pastor, tem certeza? Como assim? Meu pastor, já estou com ele há 17 anos, ele sempre me ensina. Se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não der um bom dízimo, uma boa primícia, uma boa oferta alçada, eu não vou chegar no céu. Repete o que o irmão está me falando. Irmãos, eu fiquei escandalizado. Se é que eu posso dizer que eu me escandalizo ainda, né? Que nada me escandaliza. Mas aquele irmão falou com tanto, um evangelista, com tanta convicção, já há 17, 18 anos eu sou ensinado assim, pastor. E o meu pastor me prova na Bíblia. Como é que ele consegue lhe provar na Bíblia? Claro, com textos isolados. Que se ele não fizer as obras, ele não vai participar das bodas. Gente, eu fiquei, uau! Ainda tem igreja que tem esse tipo de ensinamento? Tem. Acredite, e talvez, eu falo com muito respeito, você pode estar perto de uma igreja assim. Com todo respeito, por favor, não estou insinuando, não estou jogando vento para colher maduro, mas eu acredito. Aqui na Flórida, eu conheci uma igreja hispana, de porto-riquenhos, que ensina direitinho. Se você não oferta, não dizima, não dá um bom dízimo, uma boa primícia, esquece, você não sobe. Opa! E o sacrifício de Cristo onde fica? Com todo respeito, na lata do lixo? Vamos lá. Aquelas virgens tinham vasilhas e lâmpadas, mas precisavam, da verdade, ter o principal elemento, azeite. As loucas não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes, sim. Estavam devidamente preparadas. Aquelas virgens tinham que ter vestidos brancos de linho fino, lavados no precioso sangue do Cordeiro. Precisavam de calçados do Evangelho da Paz. Tinham que ter com elas vasilhas para o azeite e o próprio azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Essa é a analogia ou é a comparação espiritual. Mas no casamento judaico, preste atenção,
Havia necessidade do azeite, óbvio, era o combustível colocado nas lâmpadas, para então trazer o que? A chama, o fogo, porque não tinha eletricidade, não havia, né, energia elétrica naquela época. Outro detalhe, tinham que estar vestidos de branco, de linho. Por quê? Porque à noite, na medida que estivessem iluminadas as lâmpadas, haveria o quê? A refração da luz das lâmpadas sobre os corpos das virgens com as suas vestimentas brancas. Você sabe disso, isso aí é a lei da física. Se você está no escuro, ok? Se está vestido de uma roupa escura, qual é a tendência de você ser visto? Quase nenhuma, entendeu? Mas se você está vestido de branco, e um outro detalhe, de linho, não é apenas ser branco, tinha que ser de linho, porque o linho ele reflete a luz com muito mais intensidade. Se você quiser fazer um teste, pegue um tecido de algodão, um tecido de nylon, um tecido de poliéster que sejam brancos e coloque ao lado de um tecido de linho branco e coloque uma luz, por mais fraquinha que seja. Aí você vai, uma lanterna, tá? E faça o teste. Você vai perceber que o linho reflete muito mais intensamente sobre a superfície da luz do que qualquer outro tecido, ainda que seja branco. Olha que interessante. Daí a necessidade das virgens estarem vestidos de branco e de linho fino. Não podia ser um linho vagabundo, tinha que ser um linho caro, um linho que desse as condições da luz ser refletida. Olha que interessante. E por que as vasilhas? Não era suficiente apenas usar as lâmpadas? Porque algumas delas caminhavam até o local do... A maioria, né, delas caminhavam várias e várias milhas ao local do casamento. Como não tinha energia elétrica, não sei se vocês se lembram do Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As lâmpadas daquela época eram mais ou menos... Tinha um desenho que lembra um pouquinho o meu mouse, eram meio assim achatados e não eram muito grandes. As maiores, que já foram descobertas pela arqueologia bíblica, não passam de 250 ml de capacidade de azeite. Tinha uma espécie de um segurador aqui, ok? E aqui tinha um tipo de um ganchinho que se colocava uma correntinha, e essa correntinha era descida até a altura dos pés. Por quê? Porque como se saísse à noite para caminhar, a luz da lâmpada saía mais ou menos nessa direção aqui, né? O biquinho estava mais ou menos nessa direção. E aí, quando a pessoa saísse para caminhar, descia a lâmpada com a correntinha na altura dos pés. Por quê? Porque caminhando e com a lâmpada acesa na altura dos pés, não havia risco de tropeçar em pedregulhos. Porque lembre-se que os caminhos na Palestina antiga não eram as ruas bonitas, asfaltadas, limpinhas, né, que temos hoje à nossa disposição. Eram ruas cheias de pedregulhos, caminhos cheios de pedregais, sujos, às vezes com animais mortos. Então, havia necessidade de ter uma boa iluminação na altura dos pés. E a vasilha? Por que elas tinham que levar vasilhas? Porque como as lâmpadas eram pequenas em tamanho, e repito, as maiores alcançavam 250 ml de capacidade, então quando a pessoa saía para fazer uma caminhada de 2, 3, 4 horas, ela tinha que levar o quê? Uma botija debaixo do braço de reserva de azeite. Em geral, uma lâmpada de 250 ml de azeite cheinho dava para 1h30, 2 de luz. E ela sabia que faria uma caminhada de 4 até 5 horas. Então, ela levava uma botija. No momento que a chama estivesse diminuindo, ela não ia ficar na mão, não, vou ficar sem luz no meio do caminho. Então, quando ela já estava percebendo que a chama estava diminuindo, quase apagando, ela parava, tirava a botija, abria e abastecia e vamos embora. E continua uma caminhada. E isso fala espiritualmente do Espírito Santo. Não é? Que precisamos estar com o Espírito Santo vivendo dentro de nós e buscarmos
o enchimento do Espírito Santo, porque a nossa caminhada nesta vida e neste mundo está se prolongando, entre aspas, e ela é áspera, ela é difícil, ela é complicada, entende? Se não tivermos a reserva do Espírito, a reserva da fé e do poder de Deus, nós não vamos conseguir resistir até o final. Tempo das bodas. Mateus 25, 6. O sentido do clamor da meia-noite. Muita atenção aqui. O texto diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Que representa a meia-noite? É o tempo do clímax da esperança da igreja. É o fim e o princípio de um tempo, dia, dispensação, era. É a hora do silêncio total, quando todos dormem. Pode ser a consumação, o princípio de um novo dia ou tempo. Não é difícil de estabelecer o tempo desse evento. Ele acontecerá entre o arrebatamento da igreja e a segunda fase da volta de Cristo à Terra. Ocorrerá precisamente logo após o julgamento das obras dos crentes no tribunal de Cristo. Visto em Apocalipse 19:8, a esposa aparece vestida de linho fino, que são as justiças dos santos. Então a meia-noite é o momento da transição, da virada de situação, e isso está falando no plano espiritual, que a meia-noite é o momento que Cristo vai se revelar para levantar a igreja da terra. O dia de Cristo, Filipenses 1:10. Na linguagem escatológica, a palavra dia é interpretada literal ou figuradamente, dependendo do seu contexto. Dia pode, então, representar ano, ou seja, um dia igual a um ano, conforme se percebe na profecia de Daniel, capítulo 9. Anote isso aqui é importante. A palavra dia, de acordo com o contexto, ele vai mudar de significado. Exemplo, no livro de Gênesis, você lê lá o primeiro capítulo, falam da criação do mundo, mas, na verdade, não é a criação, é a recriação do planeta Terra. Creio que já falamos alguma coisa sobre isso, e falam sobre 6 dias, só que não são dias de 24 horas, são períodos da geologia, os períodos geológicos pelos quais passaram o nosso planeta, e cada período durou uma média de 3 a 8 milhões de anos. O quê? Yeah. Eu não tenho tempo para falar deste assunto, mas nós vamos lançar no Facebook e no YouTube, no futuro, né, que eu acredito que até o final do ano, uma série de estudos bíblicos denominada A Bíblia e a Ciência. E aí nós vamos falar detalhes, né, dos 6 dias do Gênesis ao lado dos 6 períodos ou 6 eras geológicas pelos quais passou o nosso planeta. Alguém de vocês sabiam que os dinossauros e os homens das cavernas existiram de verdade? Quem sabia disso? Eles existiram de verdade, não é invenção da cabeça do homem, não é armação, não é montagem, né? Eu tenho um familiar que meteu na cabeça 2 coisas. Mentira do diabo, o homem não chegou à Lua. Olha só, o diabo colocou uma mentirão na cabeça do homem, não, jamais poderia ter chegado à Lua. Outra mentira do diabo. Nunca existiram os dinossauros e nunca existiram os homens da caverna. Isso é coisa da Disney. Olha só, agora vai tentar convencer esse homem. Eu já estou há 25 anos conversando com ele, de jeito nenhum, não é cristão, mas acha a maior loucura dizer que os dinossauros existiram, que o homem chegou à Lua, que tudo é armação do capeta. Mas, infelizmente, tem pessoas que criam um estereotipo, uma ideia completamente distorcida. E não se assuste, tem cristãos que também não creem que o homem chegou à Lua, não creem que houve os homens das cavernas, os dinossauros. Só para curiosidade, uma perguntinha que eu não vou poder responder agora. Quem de vocês sabia que na Bíblia tem a descrição perfeita, não na linguagem científica, mas na linguagem prosaica, na linguagem figurada, da chegada do homem na Lua? Quem sabia disso? A Bíblia tem 2 textos. Quando você lê, você... Opa! Você fica impactado. É a descrição exata do homem chegando à Lua. Quem sabia disso ou não?
Eu vou largar os textos, só para você analisar. Não, você não vai encontrar, né? O homem chegou à lua, o homem chegar à lua, mas a descrição da narrativa mostra o quadro exato de como o homem, em 20 de julho de 1969, pisou a lua. Vou enviar um texto para vocês observarem que o primeiro satélite artificial lançado em outubro de 1958 pela antiga União Soviética, o Sputnik, já havia sido profetizado dentro do livro do profeta Naum, né? E até mesmo os carros se chocando nas praças. Então, tem coisas que a gente quer ler a linguagem científica, mas não está em linguagem científica, está na linguagem figurada na época, porque o homem da época estava tendo uma visão do futuro e ele nunca ia entender que aquilo ali era um foguete, que era um carro, que era um satélite artificial. Então, vamos lá. Eu dei essa paradinha para você entender a importância da interpretação da palavra dia, tá? Então, em Daniel capítulo 9, dia é igual a 1 ano. Destacamos no contexto bíblico 4 dias, anos, tempos históricos para a humanidade. Anote aí, ó. O dia do homem, 1 de Coríntios 4:3, que compreende o tempo da história da humanidade. O dia de Cristo, Filipenses 1:10, que diz respeito especialmente ao tempo de 7 anos nos quais a igreja estará no céu e simultaneamente ocorrerá na terra a grande tribulação. Lembram-se que eu falei sobre o Kairos e o Cronos? Alguém se lembra que eu falei sobre o Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o tempo do homem? Então aí funciona a palavra dia, ou seja, o dia de Cristo. E tem o dia do Senhor, 1 de Tessalonicenses 5:2, a manifestação pessoal visível de Cristo no final da grande tribulação e durará 1000 anos. E, finalmente, o dia de Deus, 2 de Pedro 3:12 e 13, que é o tempo do juízo final e a restauração de todas as coisas, o começo do reino eterno. Aí entra Apocalipse capítulo 21 e 22. Neste estudo, o dia de Cristo abrange 3 fatos escatológicos especiais, os quais são o encontro da igreja com Cristo nas nuvens, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Característica das bodas. Lugar das bodas. Pela ordem normal dos acontecimentos escatológicos, esse evento acontecerá no céu. Quando João declarou, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia, ele identificou um lugar. Olha que interessante. Alegria e triunfo pelas vitórias do Cordeiro são demonstradas e a seguir surge a noiva do Cordeiro, já glorificada, coroada e preparada para o glorioso casamento. Entendemos, então, que o céu é o lugar mais adequado para esse acontecimento extraordinário. Quem serão os participantes das bodas? Olha só, o casamento é de Cristo e a igreja, mas os convidados são muitos. De acordo com Daniel 12:1-13, Isaías 26:19-21, o Israel salvo da grande tribulação e os santos do Antigo Testamento são os convidados especiais. Olha que interessante. Devemos ter o cuidado na interpretação desse evento para não confundirmos nem misturarmos os fatos que envolvem as bodas no céu e as bodas na terra. Faça um highlight para não misturar aqui o negócio. Ó, no céu, as bodas são da igreja e o Cordeiro. Apocalipse 19:7-9. Na terra, as bodas envolvem Israel e o Cordeiro. Então vão ter 2 bodas. Yes! Exatamente. Uma no céu, igreja e Cristo. Outra na terra, Israel e Cristo. Quem sabia disso? Não? Anote aí. Talvez vocês sabiam só que haveria uma boda, não é verdade? Que um Cristo lá no céu com a igreja, mas vai ter com Cristo na terra com Israel.
Papai do céu, não me falaram disso? Talvez não. Mas vá lá, Mateus 22, 1 ao 14, está lá com todas as letras. Lucas 14, 16, 24. E Mateus 25, 1 a 13, que fala dos dois eventos simultaneamente. Lembram-se que falamos que a parábola das 10 virgens também tem 3 interpretações? Então, o texto de Mateus 25, 1 a 13, ele abrange as duas bodas. No céu, Cristo e a igreja. Na terra, Cristo e Israel. Só os textos, faz aqui um highlight, de Mateus 21, 1 a 14 e Lucas 14, 16 a 24, é que tratam das bodas com Israel e Cristo na terra. Compreendido? Alguma dúvida? Vocês estão mais quietinhos do que água de poço hoje. Pelo amor de Deus, parece que não tem ninguém hoje aqui na classe. Ou o assunto está muito enjoado, ou eu estou muito enjoado, ou o assunto está exigindo tríplice concentração. Não sei qual das 3 situações. Se eu estou enjoado, Jesus tem misericórdia de mim. Se o assunto está enjoado, meu pai, temos que falar desse assunto. Agora, se vocês estão colocando uma concentração 3 vezes mais, aí o assunto é outro. Graças a Deus, quebrou o silêncio de meia hora lá no céu. Pastora Darlete, vamos lá. Falou que Mateus 21, mas aqui está escrito 22. 22, 1 a 14. Tá, 22, 1. 22, 1, talvez a senhora pegou o 1 e entendeu como 21. 22, 1 ao 14. 22, 1 ao... Faz um highlight para você deixar bem claro isso, né? Porque... 14. Isso, 22, 1 ao 14, Lucas 14, 16, 24. Vamos explicar aqui um pouquinho mais. Olha só. Na terra, Israel estará esperando que o esposo venha convidá-lo a conhecer a esposa. Olha só, isso aqui é lindo! Que estará reinando com ele no período milenial. Você tem que ler os textos, aí você vai encaixar as duas situações. Quando Jesus, olha esse parágrafo aqui que eu reproduzi do livro Teologia Sistemática da CPAD. Se você não conhece esse livro, recomendo, corra e adquira, ele é fantástico. Teologia Sistemática da CPD. Eu tirei um parágrafo, olha só. Quando Jesus aparecer para destruir o anticristo e as suas tropas, os seus exércitos do céu seguirão a Jesus, montados em cavalos brancos, que simbolizam um triunfo, e vestidos de linho fino, branco e puro, Apocalipse 19, 14. Esse fato identifica-os com a noiva do Cordeiro, a igreja, que participa das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7, 9. Isto significa que já estiveram no céu e já estão plenamente vestidos da justiça dos santos. Esse fato também deixa subentendido que aqueles atos de justiça já estão completos e que os crentes foram ressuscitados, transformados e levados ao céu. Ficaria subentendido também que já tinham comparecido diante do tribunal de Cristo, 2 de Coríntios 5:10. Que tempo de alegria e deleite aquelas bodas serão. Então vai ser muita alegria somada. O comentário sobre o capítulo 19 de Apocalipse, no livro Daniel e Apocalipse, outro livro que eu recomendo, Daniel e Apocalipse, pela CPAD. Ela coloca lá no Google Daniel e Apocalipse, o Amazon vende esse livro, excelente. Apresenta o seguinte cenário mostrando a igreja ao lado de Jesus na glória, antes dele aparecer em glória e poder, versículos do 1 a 9. Uma imensurável multidão regozija-se no céu, juntamente com os 24 anciãos e os seres viventes. É um coral gigantesco. Eles intercalam 4 aleluias no seu cântico. Se alguém nunca percebeu isso, perceba. Olha só que interessante. Está lá em Apocalipse 19, versos 1, 3, 4 e 6. 4 aleluia. Olha só.
Bodas do Cordeiro, verso 7. Esse glorioso evento tem um lugar no céu após o arrebatamento da igreja e um encontro que durará para sempre da igreja com seu Senhor, que a resgatou com seu precioso sangue e a conduziu a salvo ao lar celestial, apesar das tempestades da vida, e um encontro que não terá jamais separação. Quero dar uma rápida pausa. Jesus esteve 3 anos e um pouquinho nesta terra, conviveu de perto com 12 discípulos, depois esses discípulos prepararam outros e foram já 70 discípulos, começaram a falar das boas novas, depois Jesus participa da Páscoa, celebra a ceia do Senhor, é traído por Judas Iscariotes no Getsêmani, é levado para o Gabata, ele é levado perante o Sinédrio, julgado, condenado, flagelado, humilhado, levado para morrer no Calvário, crucificado. 6 horas após o momento da sua crucificação, ele expira. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. 3 dias judaicos, 2 dias romanos, Jesus ressuscita no domingo, perto das 6 horas da manhã, e permanece na terra quase 50 dias, quando ele vai ao Monte das Oliveiras e de lá regressa para os céus. A permanência de Cristo na convivência dos seres humanos, fisicamente falando, foi muito curta, diante da nova permanência que haverá de Cristo com a sua igreja, que será eterna. Houve uma separação. Houve a necessidade de Cristo regressar aos céus, para que a Escritura tivesse o curso de cumprimento, para que as suas promessas pudessem ser cumpridas, para que as profecias bíblicas viessem a ser devidamente cumpridas. Mas anote aí, na tabuinha do seu coração, vai chegar o momento que eu e você, que estamos agarradinhos nesta esperança, vamos ver o Mestre, vamos enxergar o rosto maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Vamos conhecê-lo cara a cara. Hoje só conhecemos pela fé, só conhecemos pela sua presença, só conhecemos pela sua ação, Lamanagasuminébias, só conhecemos pela sua graça que nos enche, Miquiasumanúbias. Mas, gente, irmãos queridos, vai chegar aquele dia que eu e você vamos vê-lo face a face, cara a cara. E anote, porque está escrito, e o que está escrito é verdadeiro e fiel. Aleluia! Nunca mais, glória a Deus, deixaremos de ver o rosto do Senhor Jesus. Nunca mais dele nos separaremos. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Nunca mais nos separaremos dele. Aleluia! Ele hoje está aqui, com a sua presença. Mas o mais lindo de tudo é que a gente vai estar com ele fisicamente para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. Você parou para pensar nisso? Eu vou estar juntinho, fisicamente, com aquele que me amou, com aquele que se entregou, com aquele que sempre esteve comigo pelo seu Espírito, mas eu terei o privilégio, pela sua graça e pelo seu sangue carmesim, estar assim, ó. Quem já parou para pensar? Vamos dar as mãos a Jesus, vamos caminhar com Jesus, né? Vamos parecer namoradinhos, né? Com as mãozinhas agarradas. Jesus vai ter que ter muitas mãos para agarrar. E ele vai ser tão lindo que ele vai tomar a mão de todo mundo. Olha que coisa maravilhosa. Sendo um ser com corpo físico. Ninguém vai ficar enciumado, né? Não vai lá, o irmão Wellington, ei, Jesus, eu esqueci, calma, Wellington. Tem para todo mundo, né? Jesus vai pegar na mão do irmão Wellington. Depois vai lá e pega na mão da nossa irmã Daniele. Né? Quando a irmã Daniele se sentir assim, daqui a pouco vai pegar na mão do Miguel. Opa, Jesus se lembrou de mim. Aí vai pegar na mão da irmã Eliane, vai pegar nas nossas... Gente, nenhum de nós vamos sentir inveja ou ciúmes dos outros, porque vai ter para todo mundo. Consegue imaginar isso?
Já estou vendo a irmã Márcia, né, agarradinha com Jesus. Assim, Jesus, não sai daqui não, só um pouquinho. Deixa eu atender a Jennifer, deixa eu fazer um carinho nela, deixa eu pegar na mãozinha deles, dar um abraço na Jennifer, deixa eu dizer para minha filha. Valeu a pena, Jennifer. As tuas lágrimas. Valeram a pena, Jennifer, o teu sofrimento? Eu sempre estive contigo. Eu te disse que eu estaria contigo. Já estou vendo pela fé, né? Abraçando a irmã Isabel. Minha filha, você pensava que estava sozinha, ó. Quando todo mundo te deixou, eu estava ali, grudado com você. Aí Jesus vai fazer lembrar a irmã Isabel dos momentos difíceis, mas de vitória, porque sempre quando estamos vivendo momentos difíceis, ele está agarradinho conosco. Ei, quem está esperando aquele dia? Quem está esperando esse momento? Vai ser inseparável. Alô? Não estou enchendo a sua cabeça de historinha, não. Isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é vida, isso aqui é realidade, isso aqui é um fato que breve vai estar se consumando diante dos nossos olhos. E o mais lindo, eu e você, se permanecemos fiéis até o fim, vamos experimentar como ninguém. Como ninguém. Aí você vai dizer para si próprio, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena chorar, valeu a pena sofrer, valeu a pena sofrer abandono, rejeição, incompreensão, valeu tudo a pena, porque ele sempre esteve comigo. Aleluia, aleluia. Linho fino do vestido da igreja são os atos de justiça dos santos, indicando, portanto, o resultado do julgamento do tribunal de Cristo. Para que isso aconteça aqui, a igreja terá subido antes. Ceia das bodas do Cordeiro deve ser a participação da igreja na destruição do poder gentílico mundial sobre a besta a partir do instante que Jesus tocar a terra. As bodas do Cordeiro, atenção, tem lugar no céu, ao passo que a ceia do grande Deus tem lugar na terra, dois fatos totalmente distintos quanto à sua natureza. É coisa boa, vai ter duas ceias, lá no céu e na terra. Dizem que o crente é um povo festeiro, né? E a Bíblia confirma isso. Começa lá no Antigo Testamento, as 7 festas judaicas, né? Então a gente serve um Deus festeiro, pode acreditar, gente. Nosso Deus é um Deus festeiro. O crente não bebe, não fuma, não se droga, mas pensa num povo que come e gosta de festa. Por isso está todo mundo com um sorriso assim, ó, bem redondinho, com todo respeito mesmo. Eu sei que quando na sua igreja tem aquele festão, você fica até torto, né? Quando fala de aniversário, meu Deus, é hoje que eu vou lavar minha égua, né? Eu já conheço alguns crentes de igreja, né? Quando fala que tem casamento, vai ter churrasco, oh, Pai do céu! No Rio Grande do Sul, para você saber, no fundo de cada igreja tem uma média de 2 a 3 churrasqueiras. Como é que é? Termina o culto, vai todo mundo para o fundo da igreja. Gente, parece o Holocausto, né? Parece que a igreja no Rio Grande do Sul vive os tempos do Antigo, não sei no Paraná, Mateus, não sei se no Paraná tem esse hábito, mas no interior do Rio Grande do Sul o negócio é sério, né? Não sei se o Mateus é do Paraná, não sei se ele já foi nas igrejas do Rio Grande do Sul, mas lá é bem interessante, né? No fundo de cada igreja tem de 2 a 3 churrasqueiras, né? Termina o culto e você pensa que é um incêndio atrás da igreja, mas não, é o Holocausto. Subindo, né? Então a igreja gaúcha ela é bem antigo, veterotestamentária, ela cumpre, né? Arrisca, né? O processo do Antigo Testamento. Vamos finalizar aqui que eu quero apresentar um videozinho de 2 minutos, muito importante, só para endossar, reforçar este assunto. Vamos lá. A esperança da igreja é o aparecimento do noivo e estar com ele para sempre. E no quadro da igreja como a noiva de Cristo que encontramos o conceito firme da esperança dos salvos. Gente, a igreja que não prega o arrebatamento não é igreja, é qualquer coisa, é clube social, é clube de entretenimento. Se uma igreja hoje não pregar o arrebatamento, tem negócio errado. É o que diz a Bíblia, está lá em Atos 23:6, Romanos 8:20 e 25, 1 Coríntios 15:9. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, disse Paulo, somos os mais miseráveis
de todos os homens. Pastor, com todo respeito, a igreja não para, não prega mais sobre arrebatamento. Então começa a orar para Deus mandar fogo sobre a vida do teu pastor, dos teus dirigentes, a estudarem mais a Bíblia, a pregar sobre o arrebatamento, porque igreja que não prega a fundo sobre o arrebatamento vindo de Jesus tem um negócio errado. O mineiro diz que tem um trem errado, né? Eu acho que o trem é pouco, quebrou a locomotiva por completo. Se tem trem errado, eu não sei, só sei que tem um negócio muito errado. Vamos lá. A igreja primitiva vivia em meio à expectação do retorno do seu amado Senhor. Esperança esta que só começou a diminuir no século III depois de Cristo. Meu Deus, então houve um esfriamento. Apesar dos séculos de negligência em torno do assunto, o século XIX foi reavivado para se voltar a esta realidade da palavra de Deus. Entre os evangélicos hoje há um consenso generalizado sobre o fato de que Jesus Cristo realmente está prestes a voltar. Até mesmo entre os teólogos modernos, aquela conversa sobre a morte de Deus já é coisa passada. Hoje eles já se voltam à doutrina das últimas coisas. Entretanto, a despeito dos modismos teológicos, precisamos estabelecer nossas convicções sobre a verdade revelada na palavra de Deus. Afinal, o próprio Jesus, durante o seu ministério terreno, já afirmara categoricamente: eu voltarei. Por que esta doutrina é tão estratégica e importante? Por um grande motivo. É a chave para a história da humanidade. Estamos nos movendo inexoravelmente para a consumação de todas as coisas. A maioria das religiões e filosofias não cristãs tem um ponto de vista cíclico da história. Os hindus, por exemplo, veem-na como se for uma roda da vida, girando sem parar, sem começo nem fim. Mas a visão bíblica da história é linear, ou seja, numa linha pelo tempo. Fechando o parágrafo, houve um começo, um evento central, a cruz. Quando Jesus bradou, está consumado, João 19:30, assegurávamos ele, por intermédio de sua paixão e morte, a nossa redenção. Mas ainda não possuímos a plenitude de nossa salvação e da herança que Cristo nos conquistou. Estas tornar-se-ão plenas quando ele retomar para levar a sua igreja. Romanos 13:11, Romanos 8:23, Hebreus 9:28. Não obstante, já estamos usufruindo de muitas bênçãos provenientes da cruz. Quantos ainda? Pergunta infantil, né? Depois de estudarmos quase 3 meses de escatologia, quantos ainda estão esperando o arrebatamento da igreja? Quantos? Quantos? Isso. Mais 5 minutinhos e já terminamos. Vamos assistir um vídeo de 2 minutinhos. Resumindo, bem resumidozinho, tá? Este assunto de grande necessidade, de grande impacto, tá? Somente 2 minutinhos, a gente não pode tomar muito tempo. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar este vídeo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ok, perfeito. Todos estão vendo essa telinha, onde está essa senhorita com a boca meio aberta? Todos estão vendo essa telinha, sim ou não? Todos? Isso, perfeito. Vou então ampliar a imagem e o vídeo vai correr. Preste muita atenção, por favor. Muita atenção. Não estou conseguindo ouvir, pastor. Eu estou ouvindo bem baixinho. Tá sem som, pastor, muito baixo mesmo, né? Tá sem som, bem baixinho. Eu não estou conseguindo ouvir nada. Nem eu. Nem eu estou ouvindo nada. Está ouvindo? Não dá para ouvir nada, não, pastor. Tá muito baixo. O pastor não está escutando, não? Acho que não, né?
Eu não tem, não. Parece que não. Todos ouviram? Chegaram a ouvir? Não? Sério, ficou mudo? Rapaz! Ficou tudo. Mas a imagem viram. Só a imagem, mas não fizemos mais nada. Chegaram a ver o close caption? Porque tinha um close caption. Eu falei do close caption. Tinha as legendas. Perfeito, não vai ser problema. O que eu vou fazer? Eu vou postar no grupo, aí vocês assistem, tá? É muito fácil, tá no YouTube. É um videozinho curto de 2 minutos, então não vai ter nenhuma dificuldade. Quero também apresentar um outro aqui, rápido, não é um vídeo, mas ele vai nos dar uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Não, não consigo. Seria um slide. Perdão, eu já não consigo já ter a visualização desse slide. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, também eu não consigo. O Zoom tem dessas coisas, né? Quando eu abro um arquivo, ele não me dá condições de abrir 2 arquivos. Não, sem problemas. Eu vou postar, então, no grupo, tá? O slide, né? Resumindo a parábola das 10 virgens, e vou postar o link que vai cair no canal do YouTube, para vocês, então, assistirem esse vídeo, né? Quem assistiu, não conseguiu ouvir o som, só vai, então, pode visualizar o close caption, mas aí no vídeo você vai ter o áudio com todas as facilidades, né? Que resume em 2 minutinhos toda a aula de hoje. Quantos entenderam a abordagem da parábola das 10 virgens? Quantos entenderam? Houve alguma dúvida, houve algum questionamento? Fale agora, por gentileza, né? Porque é algo difícil, realmente não é muito fácil, porque trabalha com figuras de linguagem, pontos da cultura judaica, e realmente é um causador de um certo nível de dificuldade na correta interpretação. Ok, se ficou tudo bem esclarecido, então o videozinho, né, de 2 minutos que eu vou postar para vocês vai dar um reforço, né? 2 minutos, vai resumir toda uma aula de quase 1h40, para vocês terem uma visão bem mais sucinta, né, e objetiva. Na próxima aula, nós vamos entrar, né, já praticamente na segunda ressurreição, e vamos falar sobre o juízo final, né, o julgamento. Né? Vamos já entrar no juízo final e já vamos trabalhar com o milênio, já vamos fazer as primeiras abordagens do governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Tá? Lembrando que a nossa aula ela vai terminar no dia 11 de agosto, se você já anotou, né? E neste dia eu agradeceria para os que puderem entregarem o questionário, certo? Você pode enviar para o meu e-mail ou fotografar no WhatsApp, no meu privado, e me enviar só as respostas. Por favor, não mande perguntas e respostas, porque vai ficar um negócio enorme de grande. Então, você vai numerar as respostas, né? Como são 94 perguntas, você coloca lá, número 1, resposta, número 2, resposta, número 3, resposta. Quem puder enviar antes do dia 11 de agosto, bem-vindo será. Mas os que não puderem, dia 11 é a data limite, infelizmente não haverá exceções, não haverá prorrogações. Então, esforce-se no preenchimento deste questionário, então são 94 perguntas. Eu vou enviar nos próximos dias 2 links bons de escatologia, né, para dar um reforço. Né? Se o conteúdo da apostila não for o suficiente, eu quero acreditar que sim, mas eu vou enviar 2 links, somente 2 links e 2 sites de escatologia de boa qualidade para dar um reforço na hora da sua pesquisa, que vai lhe ajudar também nas respostas das perguntas do questionário. Ok, gente? Vamos então terminando, falar com Deus, agradecer a Ele pela aula de hoje. Nosso Deus, o Espírito Santo falou alguma coisa com você hoje através da parábola das 10 virgens? Isto, e vai falar melhor
quando enviarmos o videozinho para você, então, rever, também com alguns slides sobre a parábola das 10 virgens. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né? Mateus esteve aí um pouquinho ausente por questões técnicas, né? O que é técnico atrapalha, Mateus, eu sei o que é isso. Eu trabalho com 3 computadores, né? E uma coisa que me deixa doida é quando os 3 apagam. Olha, vocês não têm ideia como você entra em parafuso, né? Tá tudo trabalhando bonitinho, daqui a pouco para tudo. 3 computadores, 3 impressoras, eu falei, Jesus, eu tenho que parar para orar. Aí depois que eu oro, volta tudo a funcionar. Então, eu sei exatamente o que é um problema de nível técnico, né? Tira a gente do sério, né? E o Mateus teve aí algumas pequenas dificuldades, mas graças a Deus está aí, sorridente, voltou com toda a corda, né? Com todo o gás. Só por causa disso, Mateus, para descontar o atrasado, vai nos despedir com uma palavra de oração, né? Nosso querido irmão lá do Paraná nos dá essa honra de estar conosco estudando lá do Brasil a palavra de Deus. Nosso muito obrigado, irmã Márcia, pelo esforço lá no interiorzão de Minas Gerais. Deus abençoe a sua estadia. A senhora deve estar voltando em quanto tempo, irmã Márcia? Mais tempo ainda? 1 semana, 2 semanas? 3 semanas? Papai, daqui a pouco está se mudando para o Brasil, gente. Só Deus na causa. Daqui a pouco, irmã Márcia, é um privilégio, né? Eu não consigo nem dar uma volta no Brasil, né? 22 anos agarrado aqui dentro, mas deixa quieto, né? Deixa quieto, quando liberar meu documento, pelo menos 1 mês eu estou fora. Pelo menos 1 mês. Obrigado, irmã Márcia. Deus continue lhe abençoando e lhe usando muito aí no Brasil. Obrigado, irmã Sofia. Ou, perdão, irmã Jennifer. Obrigado. Agora mudou para Jennifer. Ela é esperta, né? Entra como Sofia e sai como Jennifer. Deus abençoe, irmã Jennifer. Obrigado, irmã Isabel, pela sua... Olha o nome, Best Dad Ever. Olha, mudou diferente, irmã Isabel. Gostei, né? Desse Best Dad Ever. Vou copiar, irmã. Se a senhora me permitir, não vou plagiar, não. Vou mencionar que é a senhora que criou esse logo aí no seu vídeo. Obrigado, irmã Núbia, irmão Wellington, irmã Daniele Militão. Deus abençoe poderosamente. Mateus, que já estará nos despedindo de oração. Pastora Darlete. Bom demais rever a senhora. Deus abençoe. Irmã Eliane. Deus abençoe. Continue lhe sustentando. Miguel da Luz, sempre dando a luz do seu sorriso, da sua presença. Irmã Leidiane, na próxima semana, se Deus quiser, né, já vou mandar as orientações, vão estar lá. Eu, ela, Rodney e o meninão bonito deles. Obrigado, irmã Jaqueline. Deus abençoe a senhora, fortaleça e dê vitória. Irmão Zandro e irmã Fernanda, por enquanto invisíveis, né, mas, amém, estiveram hoje presentes, se esforçaram. E irmã Ângela Cristina também, com algumas dificuldades de vídeo, que Deus abençoe poderosamente. Quem sabe, próxima semana, nossa irmã Isadora estará já aqui, né? Já, não do Brasil, mas aqui, ao lado do papai, né? Ô, gente, o irmão Olson vai estar explodindo, ele vai estar de tão gordo de alegria. Meu Deus, né? Vai ser bonito, né? Vai Isadora ali no meio do casal Soares. Deus abençoe e que a boa mão do Senhor guarde Isadora no dia de amanhã, né? Mas Isadora estava vindo para os Estados Unidos, os que puderem orar para que o Senhor abençoe a vinda da Isadora, que o Senhor guarde, proteja, abra as portas e que ela chegue em paz, na segurança, para deixar o papai ali, ó, gordo de alegria, né? E na outra semana, eu sou bobo, vou conhecer a Isadora pessoalmente lá em Boston. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Irmão Mateus Jair, nos levando a Deus em oração, despedindo a aula de hoje. Amém. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma aula. Meu Pai, agradecemos a Ti, meu Deus, pela maneira em que o Senhor tem falado conosco, Aleluia. meu Pai, nessa matéria que é de muita importância para a Tua igreja, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos a esperança, meu Pai, de que Tu irá nos buscar, meu Pai, de que Tu virá nos buscar, de que nós veremos o rosto do Senhor Jesus Cristo, de que estaremos contigo, Pai. Nós te damos graças, meu Pai, Graças te damos, Deus, pelas nossas vidas, pela vida, meu Pai, do nosso professor, meu Deus, do pastor Luiz, Pai, que o Senhor venha estar abençoando a vida dele, dando a ele sabedoria, dando a ele a cada dia mais, meu Pai, o desejo e a convicção, meu Pai, de que esse é o chamado dele, meu Pai. Nós sabemos que meu Pai, e muito obrigado pela vida dele, muito obrigado pela escola, meu Pai. Tem sido dias de muita bênção para nossas vidas, meu Pai. Temos aprendido muito, meu Deus, com a vida do teu servo. Usa ele a cada dia mais, meu Deus. Pai, abençoe a vida de cada irmão que se encontra aqui presente, meu Pai. Venha estar guardando, meu Pai, a nossa noite, guardando, meu Pai, o resto da nossa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.
Amém. Não vai embora sem pronunciar o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça Necessário Que ele e cresça. que eu diminua. Eu diminuo. É necessário que ele cresça necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A A honra, honra, a glória e o e o poder. poder. Muito boa noite, bom descanso, a paz do Senhor. Até a próxima semana com a bênção do Senhor, nosso Deus. Obrigado a todos. Uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana. Muito obrigado. Amém. Amém.